pessoal? Cara, hoje a correria vai ser grande, mas o legal é que depois da aula de agora, a gente já vai ter desenvolvido e explicado a origem das 3 equações da cinemática que vamos acompanhar até o final do curso. Aí a gente vai poder gastar as próximas aulas aplicando essas equações em problemas famosos. A aula realmente é desafiadora. Eu acho injusto mandar o aluno começar a fazer contas com fórmulas que ele nem sabe de onde é que vem, que parece que não faz o menor sentido. Então eu queria muito que tu te concentrasse nessa aula. É uma aula um pouco puxadinha em algumas passagens matemáticas, mas é uma aula que vai explicar a origem das nossas equações. Primeira coisa que é importante ficar claro, eu estou supondo que nós conhecemos a trajetória na qual o corpo passeia. Então, se nós vamos acompanhar o carrinho passeando na estrada, nós sabemos a trajetória. Por isso que tudo que eu estou fazendo aqui não tem caráter vetorial. Né? A palavra vetor deve ser familiar para alguns de vocês. Eu não usei vetores ainda. São só grandezas escalares que eu estou estudando. Portanto, eu tenho que entender que eu conheço a trajetória do objeto que eu estou estudando. A partir dessa ideia, nós criamos a ideia de velocidade média. A partir da ideia de posição e de tempo, nós criamos a ideia de velocidade média, Galileu Galilei. Transformamos a ideia de velocidade média e obtivemos essa equação que se chamava a equação horária da posição. Só que eu mostrei para vocês que ela é limitada. Ela só serve para movimento uniforme. O que significa uniforme aqui? Velocidade constante. Tem uma galerinha aí, show, bem ligada, parabéns. Para poder acompanhar como que um objeto muda de velocidade, o Galileu inventou uma outra ideia mais refinada, chamada de aceleração. Nós demos uma modificadinha na fórmula da aceleração e obtivemos a equação horária da velocidade. Essa já está no formato final, nós não vamos mais mexer nela. Quer dizer, cara, que no vestibular, provavelmente tu vai ganhar essa equação e não essa. Se tu já decorou ela e gosta de usar ela, problema resolvido. Mas se tu só sabe resolver problemas com ela e vais ganhar essa, e ainda não decorou, tens que te virar e aprender a usar essa equação e conseguir obter os mesmos resultados que com a equação anterior. Não vai ser difícil. Finalizando a aula, eu te mostrei que o gráfico velocidade versus tempo tem uma propriedade muito importante, que é quase impossível não ser cobrado no vestibular. Isso, quando a gente calcula a área do gráfico velocidade versus tempo, eu obtenho a distância que o sujeito andou. Quando a velocidade do cara é constante, é fácil perceber isso. Quer ver? Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Para esse sujeito aqui, dá uma olhada, ó, que ficou a 20 metros por segundo durante 5 segundos. Quanto que ele andou? 100, né? Se eu fosse usar essa fórmula, aqui é 20, aqui é 5. Está dividido, passou? 20 vezes 5, 100. Calcula a área desse retângulo. 5 vezes 20, 100. Concorda comigo? A área representa o deslocamento que o cara sofreu. Quando a velocidade é constante, é nítido isso, né? Mas imagina um cara que partiu do repouso e foi aumentando de velocidade. E 5 segundos depois ele atingiu a velocidade de 20. É o mesmo que andar sempre a 20? Esse cara vai andar mais ou menos que o anterior. Menos, né? Porque o outro estava toda hora a 20, né? Esse partiu de 0 e foi aumentando, né? Quantas vezes menos? A metade, né? É só calcular essa área. A área de um triângulo base vezes a altura vai dar quanto? 50 metros esse cara andou, né? Faz sentido, né? Já que ele começou parado e foi aumentando de velocidade com o passar do tempo, né? Essa propriedade aqui é muito importante, muito importante. E é daqui que eu vou começar. Cara, eu sempre tive preconceito com as letras quando estava no meu ensino médio. Demorei a enxergar que uma letra é um número que eu desconheço. Meu cérebro travava quando eu trabalhava com uma letra que eu não conhecia. Com um número era tudo mais fácil. Eu acho que alguns de vocês devem ter essa dificuldade que eu tive também. E por isso mesmo eu te desafio. Vê se tu concorda comigo. Eu tenho aqui um gráfico da velocidade versus tempo.
um objeto já tinha uma certa velocidade. Eu poderia colocar aqui o número 10, o número 20, mas eu não quero. Eu quero colocar um número qualquer, por isso eu vou chamar de V0. Esse V0 é a velocidade que o objeto tinha no início do movimento. Pode ser uma moto que partiu de 100 por hora, que partiu de 30 por hora. Pode ser uma pessoa que começou já com uma velocidade de 2 metros por segundo. Só que essa pessoa vai aumentando de velocidade com o passar do tempo, não aumentando de qualquer maneira, aumentando linearmente. Depois de um certo tempo, este objeto já tem uma nova velocidade, que eu vou chamar de V. Cara, tenho certeza que se eu colocasse números aqui, ficaria muito mais óbvio. Eu poderia dizer que a velocidade inicial era 10, a velocidade final é 15 e o tempo foi 3 segundos. Mas vai que aqui é 20, né? Vai que ali é 5. Como eu não quero resolver um problema, mas sim todos os problemas do mundo de uma só vez, eu não vou dar números para essas letras, eu vou deixar elas variáveis. Se eu calcular a área desse gráfico pela nossa revisão, o que eu obtenho? Sim, o ΔD, o deslocamento que esse objeto hipotético sofreu, é a área desta figura geométrica. Que figura geométrica é essa, meus queridos? É um trapézio. E alguém lembra como é que é a área de um trapézio? Eu penso que é a média das bases vezes a altura. Soma as bases, divide por 2 e multiplica pela altura. Cuidado, pessoal, esse trapézio está meio girado. Ó. Essa seria a posição clássica do trapézio, né? Tu aceita que foi um pouco girado isso aí? Essa base maior é isso que eu chamei de V, né? Concorda comigo? A base menor eu chamei de V0. E a altura eu estou chamando de T. Do 0 até o T, esse tamanho vale T, né? Concorda comigo? Área de um trapézio, então. Área de um trapézio. Base maior, V. Base menor, V0. Vezes a altura, que é T. Cara, até agora eu não fiz nada demais. Esbocei um gráfico de alguém que aumenta linearmente de velocidade, portanto tem aceleração constante. Se for pensar, é o gráfico dessa equação aqui. Ó. Te mostrei intuitivamente que calcular a área representa o deslocamento do sujeito. Usei essa propriedade. O pessoal mesmo reconheceu que era um trapézio. Eu só modifiquei a posição para ficar mais fácil. Substituí as letrinhas por outras. Do nosso estudo anterior, nós sabemos que V0, que V é igual a V0 mais A vezes T, né? Tu me permites colocar no lugar dessa letra V aquela expressão? Honesto, né? Como é que fica? Deixa eu ver. V0 mais AT mais V0, tu vê que o amigo tá ligado, ó, mais V0 vezes T sobre 2. Que beleza? Um breve algebrismo e o serviço vai estar completo. Quanto é que é V0 mais V0? 2V0 mais A vezes T, isso tudo multiplicado por T sobre 2. ΔD é igual. Propriedade distributiva, por favor. 2V0 vezes T, AT ao quadrado, tudo isso sobre... Posso separar, né? Distributiva, né? Propriedade distributiva da divisão. 2 dividido por 2 dá 1. O que é ΔD? É a posição final menos a posição inicial. E como o menos passa para o outro lado, mais. Olhem para essa equação, esta bela equação. O nome dela é equação horária da posição tal e qual a anterior, só que a anterior era só para movimento uniforme. Essa é mais poderosa, é para movimento uniformemente variado. Tu aceitas que no movimento uniforme a aceleração é 0? Coloca 0 aqui na aceleração. Compara essa fórmula com essa. O que tu conclui? Que quando a aceleração é 0, a fórmula acaba se tornando na fórmula mais simples. Concorda comigo? Tu tens que entender que essa fórmula inclui esta ideia. Quer dizer que depois dessa fórmula,
essa fica obsoleta, fica fraquinha e não me serve mais, porque já está aqui dentro. Essa vai ser a equação horária da posição que nos ajudará até o final do ano. Equação horária da posição. Teve um ano, não sei qual, que o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que já foi considerado o vestibular mais difícil do país, embora atualmente não seja mais, pediu essa questão. O enunciado era: deduza a equação horária da posição para movimento uniformemente variável. O aluno tinha que saber tudo sozinho, saber fazer esse desenho bem bonito, saber a partir da definição de aceleração escrever essa expressão, não tinha no formulário, lembrar que a área é o deslocamento, lembrar da fórmula da área do trapézio, bonitinho, substituir a velocidade pela equação horária da velocidade, fazer todo o algebrismo e chegar até aqui. Essa é uma questão top. Eu não estou dizendo que tu vai ser obrigado a aprender isso, certo? Tu não é obrigado a saber disso. Mas pelo menos ter consciência da origem da fórmula, saber que a fórmula veio do cálculo da área. Área de quem? Do gráfico velocidade versus tempo. Isso é indispensável. Isso é indispensável. Eu acredito, cara, que pro leigo acreditar que essa fórmula funciona é um absurdo, né? Depois dessa maluquice toda, até parece que essa bosta funciona. Vamos ver. Eu acho que dá para testar na marra se ela funciona. Quer ver? Olha que legal essa ideia. Imagina um sujeito que partiu da posição 10 metros de uma pista com uma velocidade bem fácil de raciocinar. 2 metros por segundo a velocidade inicial do cara. Só que ele tem aceleração. A aceleração do cara é de 4 metros por segundo ao quadrado. Será que a gente consegue mapear a posição desse indivíduo nos próximos 3 segundos, pelo menos? Será que consigo saber onde é que ele vai chegar 1 segundo depois? Onde é que ele vai estar 2 segundos depois? E onde é que ele vai estar 3 segundos depois? Vamos ver se a gente consegue fazer isso na marra? O que significa dizer que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado? A cada segundo a velocidade aumenta 4 metros por segundo. Se a velocidade no tempo zero era 2, no tempo de 1 segundo, qual vai ser a velocidade do cara? Aumentou 4, 4 mais 2 foi para 6. Então, se aquele estava com uma certa velocidade, aqui já aumentou. No tempo de 2 segundos, qual vai ser a velocidade? Parabéns, 10 metros por segundo. No tempo de 3 segundos, qual vai ser a velocidade? 14 metros por segundo. Eu descobri o quanto ele andou? Não, né? Eu só descobri as velocidades. Professor, me desculpa, eu não sei como é que tu chegou naqueles números. Nós usamos de cabeça essa equação aqui, não foi? Qual era o V0, gente? Qual era o V0? Obrigado pela participação. 2. Qual era a aceleração? 4. Botamos 4 aqui. Quando foi 1 segundo aqui, 4 vezes 1. 4 mais 2. O amigo mesmo nos ajudou lembrando que a cada segundo a velocidade aumenta 4. Aumentou 4, né? Depois aumentou mais 4 e depois aumentou mais. Tranquilaço de fazer de cabeça. No início a velocidade do cara era 2. E depois foi para... Qual é a velocidade média entre 2 e 6? Tirasse 2 numa prova e 6 na outra. Quanto é que vai no teu boletim? 4, né? Tirar a média e somar e dividir por 2, não é? 2 mais 6 dividido por 2 deu 4. Vocês aceitam que eu diga que entre 0 e 1 segundo a velocidade média era 4 metros por segundo? Se começou com 2, foi aumentando linearmente, terminou com 6, daria no mesmo se ele tivesse 4 metros por segundo do começo ao fim, naquele pequeno trecho. Um cara que está com velocidade média de 4 metros por segundo, em 1 segundo ele anda quanto? 4 metros por segundo e 1 segundo anda 4 metros. Esse cara andou 4 metros, ele estava na posição 10, foi para quanto? 14. Nós estamos usando a equação só se for intuitivamente, né? Porque nós estamos fazendo na unha, né, a questão, né? Estamos fazendo na unha. Deixa eu ver se tu está me acompanhando mesmo. Qual era a velocidade dele aqui? E depois? Qual é a velocidade média nesse trajeto? Que
Que bonito, 16 dividido para 2, 8. Um cara que tem velocidade média de 8 metros por segundo, anda quanto em um segundo? Um cara que estava na posição 14 e andou 8, foi para quanto? Que bonito! Velocidade média. 12. 12, eu queria passar a chave. 12. Em um segundo, um cara que tem essa velocidade média anda quanto? Anda 12. Estava na posição 22, andou 12. 34 metros. Vocês fizeram comigo, não teve sacanagem nenhuma, foi na unha. Nunca mais faremos isso na unha. Porque o gênio do Galileu já resolveu esse problema para nós. Vamos ver se o Galileu realmente manja. Qual era a posição inicial do móvel? Era no tempo zero, mas ele estava na posição 10. Que velocidade ele tinha no começo da brincadeira? 2 vezes t. E que aceleração ele tinha? 4t ao quadrado sobre 2. Nós poderíamos deixar a equação mais bonita dividindo aqui, né? A equação horária da posição para o indivíduo que está representado no quadro ficou desse jeito. Se os nossos cálculos são verdadeiros, botando o tempo de 1 segundo na fórmula, tem que dar que posição? Botando 2, botando 3, não custa testar, né? É sempre bom duvidar. 2 vezes 1, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2 mais 2, mais 10. Agora vai falhar. Não, para 3 vai falhar. 6, obrigado pela participação. Já 18, ninja. 18 com 6, 24 mais 10. Puta que pariu, o Galileu é foda. Porque ele desenvolveu essa ideia em 1600 e pouco. Nós estamos em 2015, fazendo um esforcinho para poder entender a ideia do cara. Então o cara realmente é quase uma alienígena. Legal. Equação horária da posição, desenvolvida e testada na unha. A partir de hoje eu vou confiar nessa ideia. Mas não se esqueçam, se um cara começa a mudar de aceleração, a fórmula falha também. Mas tu tem que ter a tranquilidade de saber que no ensino médio os corpos não podem variar de aceleração loucamente, porque fugiria da nossa ideia, do nosso escopo. Cara, então assim, nós poderíamos dizer que das nossas fórmulas desenvolvidas até agora, sobraram duas: equação horária da velocidade e equação horária da posição. Duas equações que nós vamos começar a aplicar cada vez mais a partir da próxima aula, principalmente. Quem foi o cara criador dessas ideias? Galileu. Galileu Galilei é o nome do cara, ninja. Ele tinha como aluno um outro ninja chamado Torricelli. O mesmo cara que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez usando um tubo de vidro e uma bacia de mercúrio. Na verdade ele nem mediu, né, cara? Ele criou a ideia. Outros aqui conseguiram concretizar a ideia por ele. O Galileu Galilei então dava aula com um cara chamado Torricelli. E o Torricelli, que era exímio matemático, percebeu que, usando essas duas equações, ele poderia isolar uma incógnita em uma delas e substituir na outra. Vamos ver o que acontece? Me ajudem a isolar o tempo nessa primeira equação. Mais passa para o outro lado? Menos. Está multiplicando, passa? Tu é grandinho que eu sei. V menos V0 sobre A. Vê se tu concorda. Honesto, né? Mais passar para lá menos, V menos V0 é delta D, certo? V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu tenho todo o direito, né, de isolar numa e substituir na outra. Me acompanhe, por favor. Delta D igual V0 vezes, quanto que é o T mesmo? V menos V0 sobre A. A sobre 2, tempo ao quadrado. V menos V0 sobre A, tudo ao quadrado. Agora um pouquinho de álgebra. Delta D é igual. Fazendo a distributiva aqui, vamos ver como é que vai ficar. Isso, a ordem não importa, né? VO vezes VO. VO ao quadrado, tudo isso está dividido por A.
aqui, cuidado, hein? Eu vou fazer assim, ó. Mais A sobre 2. Esse A ao quadrado vai ficar A ao quadrado. E muito cuidado, hein? Quando eu faço V menos V0 ao quadrado, todos lembram do produto notável, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo? Estou acreditando que todos vocês sabem que A mais B, A menos B ao quadrado é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, mais quadrado segundo, produto notável, né? É esperado que todos saibam mesmo isso aí. Delta D é igual. Olha o que eu vou fazer, eu vou cortar esse A ao quadrado aqui com aquele A ali, honesto, né? Tu concorda que nesse denominador vai sobrar 2A? Eu gostaria que aqui também fosse 2A. Eu tenho o direito de pegar uma fração e multiplicar numerador e denominador por 2? Tenho, né? Porque vira uma fração equivalente. Honesto. Fazendo a distributiva, olha o que vai acontecer. 2VV0 menos 2V0 ao quadrado, tudo isso dividido por 2A, mais, aqui também vai ficar 2 vezes A, e aqui vai ficar assim, ó, V ao quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Como essas duas frações têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores, né? Quanto é 2V vezes V0 menos 2V vezes V0? Zerou. Ficou então V ao quadrado, menos 2V0 ao quadrado, mais V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Está dividindo, passou? Multiplicando. E menos passa mais. Pronto, só vou escrever o contrário para ficar mais elegante. Está deduzida a última equação da cinemática, a famosa equação de Torricelli. Por que ela é especial, hein? Parabéns, equação de Torricelli. Ela é muito especial por não envolver o tempo. Em problemas de cinemática, que a gente fica desesperado porque não tem o tempo, corre e senta no Torricelli. Certo, meu querido? É ele que vai te ajudar. É ele. Isso aí. Equação horária da velocidade, equação horária da posição e equação de Torricelli. Um bom uso dessas três equações dificilmente vai te deixar na mão em questões de cinemática. Claro que desenvolvemos elas, não quer dizer que agora a gente já vai conseguir resolver todas as encrencas, né? O ideal, inclusive, é aproveitar o tempinho que a gente tem para, de repente, resolver um exemplo que envolva a utilização de algumas dessas equações. Tu vê, uma ótima maneira de aplicar essas equações é na famosa questão de queda livre. Vou fazer um exemplo. Imagine então que eu tenho um prédio. Esse prédio tem 45 metros de altura. Está num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E um objeto cai em cima do prédio. Bum! Que perguntas eu posso fazer sobre esse belo fenômeno da queda livre de um objeto? Claro! Qual é a velocidade final? Com que velocidade ele bate no chão? O que mais? Quanto tempo demora para bater no chão? Basicamente, essas são as duas perguntas clássicas. Me ajudem, qual das três equações vocês acham que eu devo usar para, por exemplo, calcular a velocidade final? Torricelli é uma ótima, porque se eu quero calcular a velocidade final e não tenho tempo, Torricelli. Vamos ver se vai funcionar. Peguei a equação de Torricelli. Velocidade final é o que eu quero descobrir. Velocidade inicial, por ser queda livre, a velocidade inicial vai ser sempre zero. Se eu tivesse arremessado o cara para baixo, seria lançamento vertical e não queda livre. Mais, 2 vezes, gravidade, 10. Que distância que o cara caiu até bater no chão? 45 metros. V ao quadrado é igual 90 vezes 10, 900. Ao quadrado, a matemática nos ensina a extrair a raiz quadrada em ambos os lados, né? O certo da matemática era ter o mais ou menos aqui, né? Certo? Mas
o sinal negativo, nesse nosso caso, pode ser desprezado. Eu descubro que ele vai bater no chão com 30 metros por segundo. Inacreditável, né? Uma quedinha de 45 metros de altura, o cara se estatela no chão a 108 por hora. Paulada já no chão. 108 por hora, chance de sobreviver baixíssima. Existem casos, mas é raríssimo. E para achar o tempo que demorou para bater no chão? Eu acho que o mais... É verdade, seria possível. Eu poderia jogar tudo na equação horária da posição, né? E descobrir o tempo. Com certeza é uma opção. Porém, como a gente acabou de achar a velocidade final, já que a gente fez Torricelli, talvez ficasse mais prático usar a equação horária da velocidade, né? A velocidade final é 30, a inicial é 0, a aceleração é da gravidade. Tá multiplicando, passou, dividindo, tempo igual a 3 segundos. Mas eu concordo com o colega, se eu venho aqui eu também fecho a questão, ó. Posição final, 45 metros. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Tempo, não quero saber, né? Não sei ainda, vamos fingir que não sabe. T ao quadrado sobre 2, zerou e zerou. 45 é igual a 5t ao quadrado. Está multiplicando, passou dividindo. T é igual a raiz de 9, T é igual a 3. Então, só confirmando que a última pergunta poderia ser respondida ou pela equação horária da velocidade, já que nós achamos a velocidade final por Torricelli, ou, se nós não tivéssemos calculado a velocidade final ainda, poderíamos ter resolvido pela equação horária da posição. Então, queda livre, lançamento vertical, são problemas que já dá para começar a aplicar as fórmulas envolvidas com vocês na solução desses probleminhas. O mais divertido vai ser lançamento oblíquo, né? Quando a gente jogar um corpinho assim, de ladinho. Aí nós vamos ter que aprender a decompor vetor para poder atacar o lançamento oblíquo. Que com certeza já vai dar para fazer na próxima aula aí, sem dúvida nenhuma. Eu fiz uma queda livre. Vou fazer um lançamento vertical. Vou arremessar um cara para cima e vamos fazer algumas perguntas sobre esse fenômeno. Fazer mais um exemplozinho então. Fiz o exemplo 1, vamos para o exemplo 2.